Boa tarde. Bom dia. Boa noite. Boa caminhada, né? Esse aqui é o Águas Rasas, o nosso podcast. Eu sou o Matoso, da Dossom, trabalho com soluções de tecnologia, áudio, vídeo e automação em residências. E vocês? Eu sou a Alice Castro, da Farol da Liderança. E eu, a Flores, da Farol da Liderança. Não, mas eu ouvi falar que agora a profissão é caminhantes, ou como falar melhor. É que a nossa empresa tem como propósito iluminar o caminho das lideranças. Aí a gente quis fazer uma caminhada para entender como é que é isso. Uma caminhada bem simples, intensa. né? Eu fiquei sabendo, né? Vamos daqui ao mercado público ali de Logo ali. Ouro Preto. Foi, nós caminhamos bastante. Vamos começar do começo. Por quê? Por que decidiram procurar uma caminhada, né? Vamos lá. Ou foi diferente a motivação? Então, pra quem, né, tá chegando agora, que caminhada é essa? Nós fizemos o Caminho da Fé, que é um caminho que existe há mais de 20 anos no Brasil, que conecta algumas cidades do interior de São Paulo e de Minas à Aparecida. Uhum. Então, é vinculado à Igreja Católica, tem a ver com a devoção à Nossa Senhora Aparecida. E de onde que surgiu isso, né? Natal do ano passado, minha mãe estava me visitando e ela quer muito, um dos sonhos da vida dela é fazer o caminho de Santiago. Ok. E o caminho de Santiago tem 900 quilômetros. Uhum. Aí eu falei, mãe, que ela tá se preparando. Veja bem. Ela tá se preparando, ela tá caminhando, Que tá legal. fazendo academia. Minha mãe tem 61 anos e tá juntando dinheiro, porque uma coisa é Tem tu um fazer um investimento. caminho logo ali, outra coisa é você Muitos ir dias lá. também, né? Comida, hospedagem, Isso, tudo. dá em torno, dependendo do ritmo, e agora que a gente fez isso, a gente... Talvez até mude os planos. Mude os planos. Mas assim, pra fazer o caminho completo, é de 45 a 60 dias. Então, Tá. você tem que ter um recurso É. em euro para ir até lá, né? Um caminho que vai da Itália, França e termina na Espanha. Enfim, então esse era... Esse é o Ela próximo. comentou, eu falei, mãe, quem sabe você não faz um caminho, né? Um outro parecido pra entender como é que Sentir, é, né? se Medir a preparar. febre. E até também ter aquele senso de, poxa, eu consegui fazer uma coisa Legal. parecida. Aí ela, tá bom, vamos ver, eu acho que tem um caminho aqui. E eu nunca tinha ouvido falar desse caminho da fé, mas aí a minha mãe falou, eu sei que tem um que vai pra Aparecida, vamos ver. E aí ficou nesse vamos ver. Mas eu não sou a pessoa do vamos ver, né? Eu sou do vamos fazer. Aí eu falei, tá bom, vamos ver e eu vou ver. Aí, virada de ano, aquela sensação de ano novo, não sei o que, eu falei, esse ano a Metas. gente vai fazer. 1º de janeiro, tô eu lá, olhando. Aí eu vi, né, o caminho que eles recomendam, aí eu vi o trajeto menor, que dá de 10 a 12 dias de caminhada. Tá. Aí eu pensei, É ok, isso. 10 a 12 Experiência, dias eu consigo dar um parênteses na minha rotina e ir. Mãe, o que você acha? Beleza, eu topo, vamos. Ok. Liguei para as pousadas, porque tem uma lista de pousadas credenciadas, oficiais do caminho. Entrei em contato com elas, fechei, fiz a reserva, comprei a passagem de avião, tudo 1º de janeiro. Foi assim, tipo, esse ano novo, plano Esse tipo de e gente dá prática. até alergia. Pois é, eu Tá, sou... e aí? Aquela Tu meta junto? que... Não, Ah, eu tu não. ainda não tava eu ainda nessa. não entrei Ah, nessa tá. Tava história. na história. É aquela meta que tem que ser cumprida, então vai fazer no dia Ok, 1º, né? faz sentido. Gasta Porque eu dinheiro e tu vai lá e pensei, faz. Porque eu olhei a história lá do caminho e falava, o melhor momento de ir é junho e julho, porque o inverno lá é seco. Então não tá um calor que você não vai aguentar andar de tão quente. Mas tava calor, mas enfim, não tá o verão, mas não tá chovendo. Então, tá fresquinho e seco. Beleza. Então, aí eu pensei, gente, eu conheço a minha rotina. Se eu voltar a trabalhar, crianças e etc. Não vai rolar. Eu vou lembrar disso em maio. Entendi. Daí vai ser muito em cima, sim. então fiz. Não me Legal, arrependo. Legal. Foi legal. bom porque eu entrei o ano, mãe, é isso, vamos, bora, não sei o quê. Uma semana depois, estava esta pessoa comigo. E aí eu falei pra ela, ó. Ah, mas tem uma coisa importante. Naquele momento, eu senti, porque eu sou essa pessoa intuitiva, eu senti e falei, mãe, vamos Intuitiva como dancinha. com dancinha. Vamos guardar silêncio. Tá. Então não vamos sair, eu vou fazer caminho da Sobre fé, esse negócio. não. Ok. Vamos guardar esse plano pra gente. E no momento certo a gente vai
Anuncia. contar pras pessoas. A minha mãe, beleza. E aí eu estava conversando com a Flaviane, mas uma coisa é guardar silêncio, outra Sim, coisa é a sim. Flaviane. Concordo, Tipo assim, ela é concordo. praticamente uma extensão de mim. Aí eu comentei com ela, daí ela falou, nossa, meu sonho é fazer esse caminho. Porque diferente conhecia, da então? Alice, eu já conhecia. Ah. Como eu morava lá na região, Aham. então eu via muitas pessoas fazendo e sempre tive vontade de fazer. O meu marido já fez o caminho da fé, mas saindo de Campos do Jordão a Aparecida, que é um trajeto que dá 2 dias. E ele fez vários anos seguidos, acho Ser que uns humano 6 normal. anos, ser humano normal. Uhum. Quando eu fui fazer, eu me machuquei na semana que eu ia fazer o Nessa- caminho da fé. Tá, ok. Então eu pensei, poxa vida, é uma perfeita oportunidade para eu fazer o caminho inteiro, não só de 2 Aham. dias. Aí eu me animei pra caramba e falei, me coloca nessa e vamos juntas. Nossa. E Isso como- janeiro ainda. Isso, né? janeiro. Aí como a gente tem esse nível de intimidade, de que tá tudo bem a pessoa se convidar, Claro, é isso aí. e é Bom. isso. E como eu tava... E realmente, as únicas pessoas que sabiam eram meu marido, porque obviamente ele foi consultado antes de toda essa loucura, né? Porque Crianças. as Tem que rotinas, cuidar. né? Férias escolares. afetam um ao outro. E a Flaviane. Então ela falou, beleza, conversou com o excelentíssimo. E também Que massa. guardamos o segredo em E família. Tá. aí ficamos. Então tava ali entre a gente. E tava tudo organizado. Tinha as reservas, tem um mapinha, é tudo muito estruturado. Acredito que deve Você ser legal. consegue, você entra no site, você coloca de onde que você quer sair, já vem, você vai A escala, caminhar assim, tantos né? dias, tantos quilômetros de um pro outro. E é isso. E como eu gosto de fazer, eu adoro planejar. E eu adoro planejar viagem. Né? Então eu estava assim, super planejamento, hashtag planejadora, né? E vamos. Então isso foi o planejar, isso foi o porquê. Começou com uma ideia de estimular a minha mãe a se preparar. E no fim virou uma meta nossa. Porque daí a gente ficou esses 6 meses Pensando nisso. se preparando, Sim. fazendo caminhada, Se caminhada preparando longona, fisicamente, cuidando dos Legal. projetos também, para Pra que a poder gente se ausentar, conseguisse né? se ausentar. organizando todas as rotinas. Então, o objetivo, o porquê original foi planejamento. Para planejar para um outro caminho. Legal. aham, E aham. claro que eu já me atirei para fazer junto com a minha mãe, porque é muito legal a gente ter Esse esses, momento, né? esses momentos ou essas viagens diferentes, né? Porque acaba que a gente tá sempre saindo com as mesmas pessoas, indo pros mesmos lugares. Então, de repente, sair só nós 3 para um lugar que a gente nunca viu. Que Então, massa. teve esse incentivo também do novo, né? Da novidade. E a mãe da Alice é extremamente divertida. Então, Que massa. era risada garantida. A minha mãe é muito bem humorada. Tá, mas vamos lá. Vocês Conta. largaram exatamente da onde? Pensaram, quando botaram na planilha, meu Deus, quantos quilômetros por dia? Qual que era a ideia? Então, né? O quilômetro, a quantidade total que nós íamos fazer dava 300 quilômetros. Tá, E a Alice, ela que fez o planejamento do trajeto. mas E vi umas ela? sugestões já pelo que ela falou. Então, Ela é super otimista, botou super 80 quilômetros por dia. otimista. Ela falou que a gente ia andar na média de 29 quilômetros por dia. Muito quilômetro, E aí, muito quilômetro. é muito quilômetro. Porque eu Mas fui nós já olhando- tínhamos treinado. Nós Não, tínhamos um feito dia um faz. dia de trajeto de 18. Pois Esse é o lance. O primeiro dia faz, o brabo, e os outros. Não. Não, e assim, eu fui fazendo o planejamento, aí é muito legal porque a gente vê. Tem uma frase, eu não lembro qual do lutador que é, se é o Mike Tyson, mas é um lutador que ele fala: todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Tem Porque alguém que fala depois isso que mesmo. leva o soco, você só quer Acabou-se, bater e sobreviver. Então foi isso, a gente entrou com um plano até o primeiro soco na cara. O primeiro soco na cara foi Morro. o primeiro dia. Porque você sai da pousada em Águas da Prata, interior de São Paulo. 300 quilômetros de Aparecida. Você sai da pousada, você atravessa a linha do trem e já tem um morrozinho. Vamos ver do que você é feito. Exatamente. Era 6 da manhã, a gente já tava pra embora. E vocês carregando mochila com a roupa de Isso. todos Pra os dias. Nós também vimos vários blogs na internet para saber o que a gente precisava levar. Então, o recomendado era que a nossa mochila pesasse entre 5 e 6 quilos. Então, Pouca a gente roupa, pouca roupa, né? São 3 trocas de roupa, capa de chuva. Você sabe que algumas existe o negócio lá coisas do assim. Uber, né?
Vocês podiam ter pegado sua mochilinha, botar no Uber. Uber entrega lá na posta daqui a 20 km, ia dar R$12. Mas Uber, entrega lá. A gente tava usou, na né? zona rural. Porra. A gente usou de serviço semelhante. Tá, chegaremos mas lá, não chegaremos lá. foi- não Mas foi no dos primeiro dia, não. Colocamos a mochila nas costas. E aí, Tá. aquilo assim, né? Peregrinas raiz. Saímos às 7 da manhã, colocamos as mochilas nas costas. Aí já faz assim. Ai, meu Deus, será que eu vou aguentar? Não, e o preparar a mochila já foi assim, né? É. Ah, eu vou comprar... Roupas leves. Além da roupa. Segunda Mas, por pele. exemplo, eu fui na farmácia pra comprar o nosso kit emergência. Ok. Aí essa pomada aqui, daí eu olhava quantos gramas tem. É eu vou levar verdade, mais pior que é leve. verdade, é. Porque tudo, pensa, você vai carregar. E como nós estávamos em 3, nós também dividimos o que cada uma ia Legal. levar, para não ter coisa repetida. Claro, claro. Então a gente conseguiu otimizar também o peso. peso das E mochilas. pesaram as Mas, mochilas? de fato, Curiosidade, assim, sim. pesou? Quanto deu? A minha mochila começou com 8 quilos. Tá, E aí eu fui peso. tirando coisas. Ah, isso É? aqui não vai, isso aqui não vai. Isso aqui... E ainda assim ela levou uma bolsa de maquiagem que deve ter uns 800 gramas. Eu levei 3 Sobrevivência, coisas cada um com seus valores. Eu levei 3 coisas a mais. Ah, Eu levei um livro que eu li um dia, um caderno que eu não escrevi nada, que não precisava ter levado, e levei a minha maquiagem. Não usei no 2 caminho, quilos nisso mas eu ia usar depois, porque eu fiquei um tempo em São Paulo. Ok, Então ok. eu precisava levar a maquiagem. Mas a minha mochila, eu fui tirando coisas, ela pesou 5.700. legal. Porém, a gente nunca caminhou, a gente fez os treinamentos, mas não treinamos com mochila. peso. É, putz, Então, amador, quando a gente amador. coloca a mochila nas É muito costas, diferente. sai pra andar, é muito Equilíbrio, diferente. tudo. E tem mochilas e mochilas também, né? Eu sou meio chato com essas coisas, ferramentas. Não, mas nós compramos mochilas bem legais. adequadas, Tá. com preso aqui, Ah, né? legal. Aqui Isso, também, pra aham. controlar, controle de estabilidade na Sim, coluna. sim. Isso Legal, a gente legal. providenciou, Boa, boa. né? Pra gente não sair com É, nenhuma boa, fez lesão. bem, fez Até bem. porque a gente não é nenhuma mocinha. As costas já dá aquela... Mas eu precisava. confesso que nos primeiros 5 minutos eu já queria desistir. Porque a gente começou a andar, a Alice e a Roseli começaram a sair correndo. Toda vez que a gente parava, Erro, elas iam grande iniciar, elas erro. saíam correndo. E meu amigo Arnaldo falou pra mim, Flaviane, devagar e sempre. É isso aí. Mas elas estavam muito longe, eu tava lá atrás. E eu que era mais preparada. Eu falei assim, gente, eu vou ficar pra trás. O que eu tô fazendo aqui 5 minutos? Atrapalhando elas. Eu já queria desistir, porque foi muito difícil. Os primeiros 5 minutos era só subida, só subida. Não, e é engraçado que nesses 5 minutos, nesse primeiro morro, do lado, a gente tava encostado, assim, num barranco. E era uma... É tudo zona rural, né? Ok. E era uma estradinha. Aí, do lado direito, a gente passou por um terreno que tinha uma pista de pouso de nave alienígena. Ah, meu Deus, né? Vai. Placa e Então, era uma Com laje. placa e tudo. Era uma laje com umas lâmpadas, 4 lâmpadas, assim, com um desenho no centro, tipo, igual de helicóptero, assim. E aí uma plaquinha, Área 53, pista de pouso. E a cara de um ET, assim. Aí eu falei, nossa, já queremos ser abduzidos nesse chega, momento. chega. Chega, já tá bom. Enfim, aí A subida. assim. Começamos a subida. No primeiro dia, nós ganhamos um acompanhante, 2 acompanhantes, né? Um rapaz que tava, um senhor que tava lá, que estava com a mochila de 9 quilos, desesperado, porque a mochila dele estava muito pesada. E ele conseguiu despachar a mochila para uma outra equipe que estava acompanhando uma galera de bicicleta. Ah, tá, legal. Botou Isso tinha um no carro de carro. apoio. E ok. aí foi muito bom, porque o Luiz nos ajudou a carregar a nossa mochila no decorrer revezou do um pouco. trajeto. Legal. Então ele carregou a minha mochila pra caramba, carregou da Alice. E a gente também encontrou um cachorro. Que a gente apelidou ele de João, porque era dia de São João. Que também foi nos acompanhando nos 20 quilômetros pra frente. Mas ele não nos seguiu, ele nos guiava. Ele viu que a gente tava indo, ele ia na frente, parava. Sabia pra onde era. Olhava. Pensou assim, aí, quando a por gente aqui todo chegava mundo perto, vai. Que legal. E aí, a gente tinha andado pra caramba já. Estávamos já muito cansadas. Passou esse carro que tava carregando a mochila do Luiz. Aí o Luiz deu um grito e pediu pra eles carregarem a nossa mochila. Só que nós ainda não estávamos mordida com o povo mineiro, como se fala assim, porque o povo mineiro, eles conquistam nosso coração. Mas a gente ainda estava desconfiado, então a gente não confiava em ninguém ainda. Tá. Então, como que a gente ia entregar nossa mochila pra alguém que a gente não conhece? Então a gente falou, não precisa, a gente vai carregar a Tá mochila. tudo bem. Primeiro dia, vamos ver. Um dia, né? Tem que E testar. eu acho que a gente tava também com aquele orgulho
né? De não, eu Sei, carrego meu sei. peso. Sabe aquele ego que a gente... Sei. Né? Enfim. Conheço. Não, eu tava só com Estávamos medo da com minha medo. mochila sumir mesmo. Maquiagem, Não, maquiagem. eu tava... Enfim, tinha essa questão também, mas eu aqui abrindo meu coração, eu tava com isso de... Não, peraí. Né? O caminho, você tem que carregar só você. Imagina que eu vou... Enfim. O meu foi orgulho mesmo. Ai, mas esse carro salvou a nossa vida. Hum, Por quê? O carro parou logo à frente, tinha um recuo. O carro parou pra perguntar se a gente ia querer que carregasse a mochila. E nós estávamos ali conversando com ele, quando de repente veio um boiadeiro e gritou. Se escondem atrás do carro que tá vindo a boiada. Eita! Mas assim, Boiada de verdade. boiada de verdade. filme. Isso, coloca a abertura do Rei do Gado. Sou desse chão onde o rei é pirão com um laço na mão. Laça, fere e mata, deixando a ilusão de que tudo A gente É filmou já no final, porque Não eram sei essa foto do tantos cachorro. bois. assim, vai. Eram Tem tantos bois. E assim, eu fiquei com muito Caramba, medo. Imagina. Eu me abaixei, eu queria entrar embaixo do carro, na real. Não deixaram Sabe entrar no assim? carro, sabia? O chão tremia. Aquela cena Era do Rei Leão. muito. Era muito boi. Quando a gente começou a filmar, já tava terminando. Tava acabando. Né? Então, eu falei do Rei do Gado, porque era aquela. Sim. Só via aquelas Mar- cabeças E assim de boi. aquele gado branco que tem uma... Acho que é... Nelore. Isso, assim. É. E aí dizem que ele é bravo mesmo, né? não Que sei. tem um temperamento perigoso. Mas Não, eles eu- olhavam assim pra gente. Nossa, e a gente atrás daquela caminhonete, né? Assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Eu Deus. não me mexi, eu virei uma estátua ali agachada. A Flaviana se Eu fingiu de morta. comecei a rezar pro meu anjo da guarda. Por favor, eu não posso morrer agora. A gente acabou de começar, né? Não, ainda imagina, que Primeiro trágico. morro. Morreu de quê? Eu de boiada. Não. Caramba. Foi assim. E Foi assim nossa foi primeira o... aventura. Seja bem-vindo à caminhada. Seja bem-vindo a Águas da Prata. Foi. E ainda assim a gente não deu a mochila pro homem levar. Porque a gente, tipo, não, deixa que a gente leva a mochila. Não sei. Tá, nesse momento pelo menos tinha essa... Mas ele salvou. E nesse dia a gente conheceu algumas pessoas que estavam caminhando Pois também. Ia perguntar isso, Tião. Isso, a gente encontrou um trio que estavam juntos, que já estavam andando há 2 dias. Entendi. Porque eles começaram antes da gente, de uma De outra um lugar mais região. longe. Aí era um casal e mais um amigo do casal. Aí o homem do casal olhou pra gente e falou: tá gostando? A gente gostando? É, do caminho, vocês estão gostando? A gente, tamo, né? Não sei o quê. Só que a gente encontrou com ele várias vezes. Em momentos que a gente não tava gostando. E o cumprimento dele era Tá sempre gostando. esse. Tá Como gostando? se encontra? Um vai ultrapassar o outro? Exatamente. Ou os porque as caminhos pessoas- se cruzam, se tem opções daqui até lá tem mais Não, uma é opção? um caminho só. Não, é um caminho Tá. só. Só que as pessoas vão em ritmos diferentes. Entendi, parar pra e- comer, lanchar, descansar, Isso, o outro então às vezes a alcança. pessoa, ela te ultrapassou, Sim, mas lá na frente ela faz uma parada mais longa. Claro, entendi. Aí você ultrapassa ela, ou você encontra ela na parada, ou daqui a pouco anda, você chega às 2 da tarde, a pessoa chega assim, Tá. no mesmo lugar. Quantos quilômetros esse primeiro dia? 29 É, quilômetros. foi 29 vezes, foi o planejado. Foi Chegaram o na pousada planejado. pra chegar. Só que o que a gente descobriu? Eu, principalmente, que foi quem fez o plano da viagem. Que eu fiz um plano ruim. É muito quilômetro. Por quê? Né? Não pela quantidade, porque a gente aguentou, mas Tá. é porque eu fiz o plano, eu coloquei o endereço no Google das pousadas, porque tem muita pousada, então você pode escolher. Aí eu fui colocando o endereço para dar essa média de 25, 29 por dia. Só que eu não vi o plano altimétrico, que era a distância Claro, de claro. subidas e descidas. Então, assim, a gente Tinha fez alguns 29 dias que era puxado. quilômetros. Só que desses 29, foi 13 quilômetros de subida e uns 8 de descida, que força muito o corpo. Então, a gente chegou em 29, assim, esgoelada. E aí, no dia seguinte, era... Então, assim, às vezes é só 18, ou só 15. Só. Só que é 15 assim... Entendi. Entende? E aí foi aí onde faltou a experiência e, repito, o ego e a humildade de procurar. E deve tem ter uma uns pessoa planos que já prontos fez. desse caminho. Se muita gente faz, já deve ter. Olha, eu fiz assim, eu fiz Então, assado. eu tenho um amigo que fez É. durante... Ele Mas fez eu 3 achei dias que ia seguidos. fazer melhor. Ele fez 3 anos seguidos do caminho. Imagina. E aí, lá no caminho, a gente fez várias chamadas de vídeo pra ele, porque aí Devia a ter gente... feito que a nos gente- 6 meses. 1º de janeiro.
Pois é, né? Falta de Entendi, experiência, porque a gente achava que tava tudo mas é isso aí. planejado. A Alice, ela planejou tudo. Planejou? Eu planejei. Não quer dizer que tá certo, Não quer dizer que tá certo. Tá organizado. Tava organizado. Mas foi aí, no primeiro dia eu já saquei, aí eu já cheguei pra Vai dar ela. trabalho. Não, o bom é que assim, a gente foi com esse espírito, tava todo mundo bem De aventura. combinadinho. Ó, se ninguém fica pra trás, né? E assim, se Ninguém der... larga a mão de ninguém. E se der pra fazer tudo que a gente planejou, beleza. Se não der, somos isso aí, vitoriosos é. por tentar. Então a gente não tava com apego ao plano. Graças a Deus, porque o plano foi por água abaixo. Mas assim, a gente conseguiu seguir algumas questões que estavam ali. Mas no primeiro dia, nos primeiros 5 minutos de morro, eu já comecei a pensar, tipo, a gente não vai aguentar 30 km por dia se for nesse ritmo. Imagina. Um monte de E quilômetro. foi o que aconteceu. Então a Aham. gente teve que ir mudando os planos. As pousadas também, né? E aí as Sim. pousadas, então... Eles devem estar acostumados até com isso, cancelamento desse tipo de coisa, imagina. Estão. Tanto que teve uma que eu tinha feito um pagamento, a gente passou por ela, e aí a gente foi lá pra tomar um café, porque, enfim, você conversa com a pessoa, Claro. né? E aí eu avisei que a gente não ia conseguir pousar lá. Quando a gente passou, ela pegou, eu tinha feito um pix, ela me Legal. devolveu o dinheiro. Legal. Outras não, É? mas... Bom, é a regra do jogo, né? É a Infelizmente. regra né? deles, enfim. Mas é o preço que se paga, né? É. Mas foi esse aprendizado também de que se eu não tivesse planejado lá em 1º de janeiro, talvez no meio do caminho a gente tivesse desistido. Uhum. Ai, não consegui treinar. Ah, porque perto da data vai acontecendo várias coisas que... Algumas coisas que favoreceram a viagem, outras que dá aquele... Ai, será que a gente tem que ir mesmo? Será que não é um sinal pra gente cancelar? Mas aí você pensa, não, eu reservei 10 É, hotéis, tem o dinheiro eu comprei. parado lá, tem que fazer o dinheiro valer. É, e essa Passagem questão... era a light, tarifa light, não tem Não dá pra reembolso. remarcar. Não dá pra remarcar. Enfim, então a gente... Foi bom ter feito o planejamento, nos deu aquele gás de vai acontecer mesmo, porque tá... E aí, quando chegou lá, a gente foi vivendo e foi muito legal. Esse foi um grande aprendizado. Eu, principalmente, que sou toda, né? Organizadinha, que é a flexibilidade de... Cara, se não vai pra isso aqui, aí, vai por ali. É, O legal. importante é a gente não desanimar, não perder o humor. Então, acho que isso também foi bem legal. A companhia... Que Porque é, tem nós que ser gente três- de ponta firme. nós três Isso não é temos brabo, uma um negócio vibração alta, assim, né? De alegria, então mesmo assim, uma começa a ficar meio irritada, as outras já faz piada, não sei o que, não, bora lá, vamos rir, porque se a gente for tem sentar muita pra estrada. chorar, não dá. Então a gente foi migrando, assim, né? Cada uma, assim como a gente tem o bastão de caminhada, né? O cajado, a gente também acho que Treinaram foi a um pouco... usar também? Que tem jeito de usar isso. Não sei usar, tá? Mas eu Ah, a acho gente que tem jeito. aprendeu lá na hora. Aprendeu na hora. Tem. Ajuda um monte, economizar joelho, economizar a sim, perna, ajuda. subida. Então, isso do planejamento a gente teve que ajustar, mas foi um ajuste que foi acontecendo, daí a gente né, percebeu que, não dá pra tentar planejar sozinho. Aí fizemos chamada de vídeo com o amigo da Flá. Peregrinos, a gente encontra muita gente que já fez 10 vezes, que já fez 15 Caramba. vezes, que vai todo Cheio de ano. dica. E aí, a gente olhava um pro outro e falava assim, gente, essa pessoa fez 10 vezes, então assim, dá pra fazer. Nós É conhecemos verdade. um casal, um senhor de 84 anos e a esposa dele de 79 anos, fazendo o caminho junto com o neto de 22. Eles estavam fazendo o caminho pela 6ª vez. O casal. E o neto O era a casal, primeira, o não? neto era a segunda Segunda? vez. Ele tinha feito quando ele tinha 14 anos. 14 anos com os avós e foi de novo. Que Então, massa. a gente vê a gente fazendo o caminho descalço. Pô, mas Né? é muita promessa que tem que pagar. Ele era promessa. Ele era imagina. promessa Mas mesmo. assim, a gente olhava e se inspirava e falava, gente, é possível. Olha ali, né? É possível, porque chega um momento, principalmente subindo serras, que você pensa, não, eu devo ter um parafuso a menos. Eu ainda brinquei isso com um amigo meu. Eu falei assim, a gente vai ver se acha os parafusos que a gente perdeu pra planejar essa viagem. Tem coisa que acontece Porque isso. a gente olha, meu Deus, eu devo O que, ter... que eu tô O que fazendo, eu tô fazendo aqui? aqui? E aí você vê pessoas que... E os relatos, né? De cura, de transformação, de reencontro, de milagres mesmo, no caminho e depois dele. Então tem gente que tá indo lá para agradecer. Então tá se colocando numa situação desafiadora por agradecimento. Muitos para pedir. E nós, né? Muita gente como nós, que não, a gente tem uma devoção à Nossa Senhora, a gente quer fazer esse caminho e avivar a nossa fé. Não tinha uma coisa, estou aqui porque, sabe? Não tinha esse peso de sacrifício. Tanto porque a gente estava livre para voltar para casa. Claro, é isso A aí. gente tava, É.
Ninguém Tudo tá bem. aqui pra pegar e, eu tenho que passar do meu limite e me esfolar toda, porque... Não. Aconteceu. Chegaremos lá. Mas enfim, então a gente foi conhecendo pessoas, cada um com uma motivação diferente, em ritmos diferentes. Então tinha gente que já tinha começado 100 km antes que nós, porque tem um caminho de 700, né? Tem. O maior. Então a gente pegou o menor trecho. Tá. Então tinha gente fazendo outros caminhos. E aí a pessoa vai dando dica da bolha, o que fazer. Se a bota tá incomodando, se essa dica, por exemplo, de despachar a bagagem. Muita gente faz isso. A gente ficou orgulhosinha no primeiro Sim. dia, a partir do segundo não podia ver alguém, você tá indo pra onde? Bota na posada tal lá. Exatamente. Não, e aí você vê a confiança de você entregar né, pertences, todos os seus né? pertences a uma sim. pessoa desconhecida pra levar pra uma pousada desconhecida com outra pessoa que podia abrir, podia... Legal, E né? tá. E a gente ficou impactado também com a gentileza das pessoas, que no caminho a gente parando para oferecer água. Que massa. Existem várias capelas no caminho, e ali nas capelas tem lanche, tem Olha. curativo. Então tem tudo, tem sempre caixinhas que você pode pegar o que você precisa e deixar também alguma coisa para o próximo Sim. peregrino que está passando. Então, é uma gentileza sem tamanho, assim. Eu me recordo de teve um dia que eu e a Roseli saímos e eu falei pra ela assim, Roseli, hoje a gente não tem nada pra gente comer, vamos tomar bastante café da manhã, porque a gente não tem nada pra carregar Sim, durante pra o comer no trajeto, porque a gente já tinha comido tudo. A primeira capela que nós passamos, tinha bolachinha Clube Social e barras de Que cereal. legal. Eu falei, gente, como Deus é bom. E tem isso, assim, que tem várias frases do caminho. A primeira é o bom caminho. Você encontra a pessoa e fala, bom caminho. Tá. Então a gente fala, É. bom dia, é o bom caminho. Aí tem outra que eles falam que o caminho providencia tudo que você precisa. E é nesse sentido, tipo, eu tô sem gases. Você para na capelinha e tem uma gás. Mas essa providência... Ela vem de outros peregrinos, da experiência do caminho dos como moradores, em si, dos né? moradores que constroem essas capelas, que acolhem. Muita gente, na capelinha fica uma plaquinha de quem construiu. E aí tá lá, fulano de tal de Curitiba, fulano de tal Legal. de Salvador. Porque é um peregrino que passou, se sentiu tocado por aquela experiência e quer contribuir. Daí a pessoa vai lá e paga a construção Legal, de um ponto legal. de apoio. Então, é muito bacana que a providência divina se manifesta pela caridade humana, mas né? É Muito... muito... Quem exerce o trabalho mesmo é o São ser as humano, né? As pessoas, pessoas. né? Pelos seus motivos, Sim, mas sim. que é isso, você tá com fome, tem comida lá. E a gente precisou de vaselina, que acabou a nossa, pra, né, Pra passar nos passar- pés. Passar Sim. nos pés pra não criar bolha. A gente precisou de gás, que a nossa também acabou. Comida. No dia que tava muito quente, o primeiro dia, eu não gosto muito de laranja. Mas no primeiro dia a gente entrou numa capela e tinha laranja geladinha. Tinha laranja e tinha uma faquinha. Naquela hora. Melhor laranja do 2 mundo. minutos. A laranja Uma lima. Eu Imagina. descasquei e ainda ofereci metade pra Alice. Tava tão boa que eu não devia nem ter oferecido. Aí, tu vê que a caridade não foi contagiosa. Não, mas assim, uma laranja geladinha, água potável. Que legal, que legal. Uma Banheiro. delícia. É, Banheiro. banheiro. Qualidade de vida. Mas aí aprendizados, né? A gente vê como que dá pra viver com pouco. Sabe, assim, de você olhar pra um banheiro e falar, tem papel! Sabe? Porque meia hora antes você teve que entrar num matinho e torcer pra nenhum bicho te picar. Então, assim, essa estrutura da simplicidade que a gente se coloca de andar 10 dias só com uma mochila, que não pode ter muita coisa, então Sim, pode você já inventar. volta pra casa, eu voltei pra casa já fazendo a limpa. Eu falei, gente, eu tenho muita coisa, porque eu não preciso, eu passei 10 dias só com isso. E daí a gente lavava a roupa Na no pousada. banho, ou na pousada, se tinha estrutura. E aquela roupa Ia seca de secando. noite, no dia seguinte seca mais um pouquinho, no outro dia ela de novo. E assim vai, essa questão da estrutura de pequenos luxos, né, ou confortos, que a gente não dá valor na nossa rotina. Mas E aí, quando você fica privado disso, com certeza. e você olha e fala, primeiro, a gratidão de que bom que tenho, e segundo, tem gente que não tem mesmo, né? E a simplicidade das pessoas que a gente vai encontrando, né? A região é uma região é muito rural, é tudo por estrada rural, e a gente não lida com os latifundiários, os donos Sim, das lida com propriedades. A gente lida Os com trabalhadores os mesmo ali, trabalhadores. e os Trabalhadores locais. moradores Então, da junto região. com a gente, passa a pessoa de moto carregando, né, o instrumento de trabalho.
sai as pessoas da propriedade carregando sua jarra de café, porque vai passar o dia inteiro lá. E às 5h30 a gente tá indo caminhar porque a gente quer, o cara tá saindo no frio, porque ele tem que fazer isso. Claro. Então a gente também, que acaba vivendo numa bolha, né, de outros tipos de produção, mais virtuais, mais home office, internet, né? Roupinha limpa, ar-condicionado, não sei o quê. E você vê aquela poeira, e a pessoa tá ali, a vida dela é essa, e a hora que você chega, ela tira do dela pra te dar. Sabe? Então Legal. é uma coisa assim. A gente falou, a gente tá numa bolha. Sim, com certeza. Uma bolha né? gigante. Nós estamos vivendo uma bolha, e lá é outra bolha de confiança, É de, outra bolha. de comunidade. Porque eu sabe? também percebi uma diferença grande quando a gente tá lá no estado de Minas, andando nas cidades lá de Minas e em São Paulo. Que a gente fez um trajeto, né, de Pinda até Aparecida, e já foi diferente. Foi bem diferente, assim. Ninguém passava desejando um bom caminho pra você. As pessoas, a vida que segue, devem olhar o que elas estão fazendo, andando. Ah, elas sabem. É mais uma daquelas doidas aí. Terça-feira, esse povo não trabalha. É, esse povo não Deve precisa pensar trabalhar. assim, né? É, a gente sentiu meio que um julgamento. Um sabe? julgamento. Tipo, E em Minas, não. Em Minas, a gente tá andando e tá todo mundo ali. Oh, preciso de água, quer uma aguinha gelada? Super gostoso. E também a gente tem muito tempo para se autoconhecer. Para refletir sobre nossa vida, sobre nossas escolhas, sobre o quanto a gente é privilegiado de ter a vida que a gente tem. Então, nossa, eu falei que eu não sabia que eu precisava tanto fazer esse caminho. Parece que você... Que legal. Eu lembro que a gente teve um momento muito especial que a gente encontrou o Júnior da Capela de São Bento. E ele falou, né, que não importa o caminho, importa como você volta do caminho. Então, tá tudo bem se você faz 50 quilômetros ou se você faz 300. O que importa é o que você conquista. E assim, quando a gente pensou em... Poxa, a gente vai ter que diminuir um pouco... A gente tempo, planejamento. Nós vivemos tudo que estava preparado pra gente viver. E acredito que a gente tenha Vocês voltado fizeram pessoas quantos muito melhores. quilômetros? 200. 200 quilômetros. Meu Deus do céu, muito 200 quilômetros em 10 dias. O plano Em 10 dias. era a gente... São 3 grandes serras, né? Que a gente sobe. Então a gente subiu a primeira. Sobrevivemos. Subimos Tá. a segunda. Aí, no Sobrevivemos final- com sequela. com sequelas. Quais foram as sequelas? Eu ainda não fui no médico ver o que rolou direito, mas assim... Deu uma No pé. luxação, alguma coisa no meu pé. Tornozelo De ou inflam- no pé mesmo? No... Acho que no tornozelo, no tornozelo. tornozelo. É. E aí, ao ponto delas ficarem me observando, caminhar e falar, vamos pegar a mochila da Alice que ela vai cair. Economizando o pé? Porque começa a economizar, você né? chega num tempo que, assim, no primeiro dia, a gente tava aguentando, não aguentava a mochila. E aí, no dia que a Alice se machucou, quando eu vi o pé dela, o osso do droga. pé, assim, fazia assim... Truc, 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 truc. Aí a Roseli falou, Flá, olha o pé dela. Pega a Alice, como mochila que dela. tá? Falei, meu, vamos pegar a mochila. Daqui a pouco a gente tava carregando uma mochila na frente, Sim. uma mochila atrás, uma mochila na frente. Porque é isso, sabe? Claro, é é uma isso aí, ajudando tá a junto, outra. é. Exatamente. E a gente chegou nas pousadas e também foi super legal, né? Sim, a Nossa. gente teve toda a Dormiram ajuda que a quantos gente dias na precisava. rua? Em pousados assim, seguidos? Deu 10 dias? 10 noites? Deu Foram 10 10 noites no- e em 11 pousada. dias. E chegaram, e aí a Aparecida foram, pegaram um outro Isso, daí o transporte? que a gente fez? A terceira serra, que era a Serra da Luminosa, que sobe a Cidade Luminosa em Minas e chega em Campos do Jordão, São Paulo. E aí desce. Então, quando eu falo de pegar a serra, é subir e descer. Sim, é, né? Não imagino. é só seguir subindo. E, é E aí serra a subida, ela cansa, força muito o pé e a panturrilha, e a descida, o joelho. É, machuca, descida tem que Então, cuidar mesmo. Dependendo do que Pé, a gente tiver tênis, de problema. ponta dos dedos, É. tem que ter um tênis bom. Enfim, daí o que aconteceu? Quando a gente subiu a última serra, né, subiu e desceu, aí que a gente chegou em Paraisópolis. E aí foi um dia como tá o nosso aqui hoje. Chuva, 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 frio, 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 frio. Como eu já tinha machucado no início da descida, eu peguei um carro, fui pra pousada e fiquei lá. E elas terminaram o Finalizaram trajeto. esse dia. Embaixo de chuva, É. ensopadas. E aí, quando a gente chegou na pousada, o pessoal da pousada falou, olha, amanhã vocês sobem a Luminosa. Porque a gente subiria a Serra de Luminosa, dorme lá, desce Campos do Jordão, pra chegar em Pinda e aí ir pra Aparecida. Então, teria 2 pousadas a mais, 2 Tá. dias a mais. E ela falou, só que tá chovendo
E tá a previsão fica dessa perigoso. chuva e fica perigoso escorregar, Claro. virar o pé. E eu já tava todo estrupiado o pé. E a Flá tava começando a sentir a Isso. fisgadinha no joelho na descida. Na E a serra. descida de Campos é por pedrinhas, que o nome é porque tem muita pedrinha. Sim, e imagina, aí, pra ser perigoso, não, é perigoso, chuva. perigoso. Aí a gente olhou um pra outro e foi aquele momento, Tá sabe? bom, né? É. Tandã. Tá legal, né, que a gente fez, né? Eu lembrei muito de uma peça de teatro do Bertolt Brecht, que chama Aquele que diz sim e aquele que diz não. Que é uma historinha que eles vão fazendo um caminho, e chega num momento em que eles têm que tomar uma decisão. Aí eles decidem por sim, e aí a peça, né, conta todo o final pelo sim. E aí eles vão contando a história e voltam na mesma decisão, e aí dizem não. Aí ele conta a história toda como se fosse não. É uma Entendi. peça muito legal. A gente... Não sei se a gente fez junto a essa, não. Eu acho que essa não. Enfim. E eu lembrei muito disso, porque a gente teve exatamente esse momento, em que ali a gente definiu o final do nosso caminho. Entendi. Que se a gente tivesse dito Em conjunto. sim, a gente talvez tivesse Sim. uma outra história. E qual foi a nossa decisão? Não fazer a última serra. Então a gente faria Boa. o trajeto em 12 dias, mas a gente não vamos fazer a última serra, porque não tem porquê Sim, não a gente precisa, se tá tudo colocar bem, numa aí em situação risco. que Concordo. até aqui a gente suportou, mas daqui pra frente a gente tá consciente de que pode dar muito ruim, porque eu tava com medo de romper um ligamento, porque ele tava inchado e eu já tinha tomado injeção. É, o já pé tinha da feito Alice, massagem. o pé da Alice ficou bem ruim, acho que foi no terceiro dia, né? Eita, bem Foi no começo. terceiro dia. Aí a gente começou a passar pomada, tomar anti-inflamatório, aí eu vi, a gente fez uma medicação, fez massagem e ela foi pulando algumas etapas. Então, aonde a gente via que era um Deixa eu trajeto pegar. mais plano, ela Bora. conseguia andar. Legal. Quando era serra, aí ela pegava um carro, uma transporte, carona. né? Então, Os euzinha, ciclistas. caminhei 150. Ah, entendi. Porque teve 2 dias Pulou 2 dias três. e meio é. que eu... Entendi. Não, mas é isso aí, Arreguei. não adianta se machucar. Eu arreguei. E aí, mas, nessa gente, todo mundo- nessa segunda serra, onde ela machucou mais, eu também machuquei meu joelho. Meu joelho, assim, eu não cheguei a machucar, mas meu joelho Tava começou a doer incomodando. muito. Uhum. Começou a incomodar muito. Aí eu falei assim, não adianta, duas ficar ruim, não vai dar. E a minha mãe, de 61, É. dançando na nossa frente. Que legal. Exuberante, né? Vendendo saúde. Mas aí foi quando a gente juntou o comitê e falou, gente, Conselho. Inconveniente. entendeu? Reunião extraordinária. se o caminho, quem faz somos nós, e cada um vive o caminho Ah, que precisa imagina. viver, acho que o nosso caminho Tá, e bom. agora? Próximos passos. Aí a gente fez o quê? A gente pegou um Ah, ônibus. tá. Ok. Então a gente tava aqui, tinha que subir, descer e chegar aqui. A gente pegou o ônibus e fez assim, fiu, E chegaram a Aparecida. E chegamos em chegamos Pinda. em Pinda. E aí o Pinda. último trajeto fizemos a pé, Tá, que foi de 30 quilômetros. legal. Já a civilização, assim, né? No plano. No Mas plano. civilização, já E- deve e- ser Só que isso. daí é aquele esquema, esconde o celular que a gente tá em São Paulo. Mas chegamos em Aparecida com 10 legal. dias de caminhada. É bonito 200 lá, né? quilômetros. É Eu fui uma vez só, lindo. parei de carro, né? De carro, estrada e tal, parei. É lindo. muito E bonito. foi uma emoção tão grande, né? E a gente chegou no dia de São Tomé ainda, que aquele que acreditou. Sim. Vendo. E a gente conseguiu chegar, foi muito emocionante. Foi, porque a gente fez o que estava planejado, chegarmos juntas. Legal. Então a gente enfrentou um monte de coisa. Um monte de Foi, história, a gente deu um monte muita de- risada, a gente chorou também. Rezou bastante. Imagina. Rezamos bastante. Pensamos, fizemos muitos planos para Farol da Liderança. Legal, legal. Fizemos muitos Falaremos sobre isso em outra oportunidade. Isso. E foi fantástico. E o ano que vem. Pois é. É, fica ela aí já a- tá com novamente. data pra voltar. Eu É? ainda... Data Mesmo pra caminho? voltar. Esse mesmo desafio, Isso, pelo quero menos? fazer completo. Quero ver se eu Os consigo 600, fazer completo. 700 Não, quilômetros? não. Ah, Os tá. 300. 300 de os vocês 300. agora, entendi. Mas já vamos ter um carro de apoio patrocinado pelo nosso amigo Arnaldo, que vem de Brasília para fazer o carro de boa, apoio. Boa. Já ajuda Eu, muito. eu já Se as fiquei meninas mais quiserem ir. interessada em comprar uma 4x4 e ser um carro de apoio. E aí, Mais de dirigir do que de caminhar. ferramenta, pô. Ferramenta eu digo no sentido de tênis, palmilha, pensada. Tem bastante coisa que ajuda nisso, assim. É, não sei se pensaram nisso ou não, né? Mas é que eu sou das ferramentas, A gente né? pensou, mas errou. Ah, entendi. Eu, pelo menos, né? tem Comprei calçados, uma músicas. bota e tal. E aí, quando uma das pousadas que a gente tava, das pessoas que estavam no caminho é fabricante de botinas. Olha só. E aí ele tava conversando, Sim, falou sobre sim. isso. Minha mãe, pera um pouquinho. Olha a minha. Foi lá, pegou e levou a minha bota. Claro. Ele olhou e falou assim: olha, essa bota ela é muito macia.
Então ela suporta pequenas caminhadas e trilhas. É isso, Mas bem como você faz um especializado essas trajeto coisas. né? muito longo, tinha que ser Maltrata. uma mais firme, porque Olha daí só. Não dá não vai. estabilidade. Tem que Entendi, dar estabilidade, não estava dando. Então, e aí Interessante. a sorte, né, o planejamento é que eu levei um tênis. Eu levei a bota. Eu ia dizer um que tênis. numa distância dessa, sem chuva, sem lama, tênis talvez seja até melhor. E aí Um bom o tênis, tênis. ele olhou e falou: olha, se você tivesse com o tênis, Talvez talvez não tivesse machucado tanto, tanto. Bota é um negócio difícil, ter uma bota boa pra longas distâncias mesmo. Eu fui assim. com um tênis só, Uhum. um único Econômica. tênis. Não me machuquei. Não me machuquei o pé. Não tive nenhuma bolha no meu pé. Ai, ai, Nenhuma bolha. Nenhuma que bolha. ameaça, Voltei com meu pé intacto. Não perdi unha, porque também tem gente que perde. Eu E deu tive- tudo certo. Eu tive 4 bolhas e uma unha minha tá ficando Tá roxa, querendo, que eu não tá sei querendo. se ela vai... Mas trabalho. na hora que eu levantar daqui, pode ser que o meu joelho estrale. Foi a sequela que ficou. Que legal. Mas olha, a gente tem história pra, sei lá. Não, mas a gente muitos vai ter um episódios. monte de Vai voltando. chamadas pra E tem isso. coisa que a é. gente lembra, do nada a gente... E aquela hora que não sei o que tá... Tipo, a minha mãe Sim. foi mordida por uma formiga no pescoço. No pescoço? Sim, ela parou para, né, Tá, tudo atender bem. o chamado da Aham. natureza e tirou o chapéu. E lá tem muito daquelas formigas saúva, Sei, cabeçudona, sei. assim. E ela levantou, não sei o que, fez uma inspeção e Tá. botou o chapéu de volta. Só que tinha uma formiguinha lá dentro. De repente a gente andando, ela... Daí eu- Olha o que deu aqui. Porque o chapéu dela era aquele, tipo, do Chaves, sabe? Que é um negócio. Aí a formiga tava no pescoço picando ela. Eu tirei a formiga, ela tava se enrolando, assim. Tadinha. Então, Formiga, né? aí o mais engraçado é que minutos depois ela começou: nossa, de repente eu estou enxergando melhor. A mochila não está mais pesada, sinto que posso carregar 300 vezes o peso do meu. Aí a gente. É, a formiga. Boa, boa. Então a gente É assim foi que sobrevive esse monte de quilômetro, tem que ser do bom humor, A senão... gente- exatamente. A gente foi A gente desse deu muita humor pra risada. cima. Que massa. E com esse bom humor, a gente encerra esse início dessa história, que a gente vai ter outras oportunidades pra ouvir mais. Vamos. E que eu quero só ouvir, porque fazer mesmo eu não vou, não. Obrigado quem tá aqui com a gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Esse foi o Águas Rasas. A gente nem falou de Águas Rasas, acho que no início falou. Não. Acho que não, eu tava tão empolgado, porque eu encontrei elas hoje, só depois do passeio, e falei assim, não me fala nada, não quero spoiler. Quero ouvir na gravação. Foi tanta Que chuva que eu massa. acho que foi águas profundas na segunda-feira. Boa, boa. E estamos aqui em Floripa, chovendo. Um abraço. Até Segue mais. a gente nas redes. Tem outros episódios pra trás, vão ter outros pra frente. E brigadão.